Pai querido, amado, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, nesses momentos diante de Ti, Pai, pedindo a Tua intervenção, a intervenção do Teu Santo Espírito, Pai, para iluminar a nossa mente, Pai. Amém. Porque nós precisamos da Tua graça, Pai, para que nós possamos estar diante de Ti, Pai. Com a mente, o coração disposto, Pai, ensináveis, Pai, a Tua palavra e a Tua verdade, Pai. Nós te agradecemos por este dia, Pai. Obrigada, Deus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém e amém. Bom, igreja, a gente está, né, em Samuel, aí 1 Samuel, e a gente terminou de ver a parte, né, do povo querendo um rei e tal, de Samuel, como ele começou a servir ao Senhor e tal, e aí a gente entra no ministério efetivo de Saul, que foi o primeiro rei, né, de Israel. E a gente vai ver esse reinado dele nos capítulos de 8 a 15. E vai ver que ele reinou por 40 anos. E aí nesses capítulos tem as coisas referentes a Saul. E o que é bacana é que assim, Saul não estava procurando ser rei de Israel, né? Mas um dia o Senhor revelou algo para Samuel. E aí a gente vai em 1 Samuel, no capítulo 9, no verso 15 ao 17. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Aí a gente pode ir para o 1 Samuel 10, no verso 1. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Então Samuel, né, ficou meio que perplexo, porque além dele ser um jovem, ele era um homem comum, né, do povo ali, né? Só que Deus apontou porque achou algo, né, qualidades nele. E aí a gente vê o que Samuel disse, né, para Saul, no verso 6, 1 Samuel 10, 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Então, é legal isso, igreja, que essa promessa, ela até hoje continua sendo cumprida no crente, no cristão, através do Espírito Santo, né? Ser mudado em outro homem. Essa é a verdade. O nosso estado separado de Deus é depravação total. A gente pode querer colocar freios morais, né, de nossas heranças familiares, conhecimento, mas o estado do homem é depravação total. Por isso que a gente trata sempre o outro, não pelos pecados que ele está cometendo, mas pelo pecado original que está nele, assim como está em nós. Né? Então, assim, se nós não nos tornarmos outra criatura, né, filho de Deus agora, a gente não vai estar no propósito. Não é jeitinho, é se tornar outro. O Nicodemos foi claro a Jesus, aquela conversa é bem clara. Cara, se você não nascer de novo, não tem conversa, né? Então essa promessa, através do Espírito, ela é cumprida em nós, do povo da nova aliança, né? Será mudado em outro. Você vai nascer de novo, é outra pessoa, né? E aí Samuel, né, foi proclamado, quando Saul foi proclamado, né, ele chamou o povo, Samuel, e vamos ler no verso 17, quando ele convoca o povo, né? Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Eu tirei Israel do Egito e o livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram: não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Macre. E da família de Macre foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está aí escondido entre a bagagem. Então, assim, no início, né, Saul, ele era um homem de um coração humilde, né? Foi se esconder no meio da bagagem, né? Só que depois, a gente lendo, a gente vai ver que o poder, a ganância, né, e a soberba foram tomando o coração dele, né? As coisas foram ocupando espaço que não poderiam ocupar, né, num homem de Deus. E é interessante que a Adri leu aqui, o Senhor aceitou, né, colocar uns reis, né, sobre o povo de Israel por causa deles mesmo, porque a nação de Israel não precisaria de um rei, né, mas eles com inveja das outras nações, tal, né, o povo de Deus deveria ser guiado por Deus, né? Assim como a igreja de Jesus, não tem que ter ninguém guiando, é Jesus, né? A gente segue Jesus, e aqui é um quadro disso. Então, como eles quiseram, né, queremos um rei sobre nós, né? Aí o Senhor deu esse rei que eles tanto queriam, né? E aí esse primeiro, o Saul, né, tinha bastante qualidades, mas em alguns anos ele foi perdendo, né? Esse é o perigo, assim, do poder, da vaidade, né? Ele perdeu aquela unção, ele perdeu o reino, ele perdeu a graça, ele perdeu tudo, né? E quando ele começou, ele tinha inúmeras qualidades, mas que foram se perdendo. E se a gente analisar, é o quadro de muita igreja hoje. Eu não creio que o que a gente vê hoje, assim, né, que são verdadeiras afrontas ao Senhor, eu honestamente não creio que começou com esse desejo no coração. Eu creio que começou com um desejo genuíno de servir, sabe, de temor de Deus, mas as coisas foram entrando, a vaidade, a ganância, assim, e tipo, converteu totalmente o que é, né, servir ao Senhor, o que é uma igreja, né? Então, começa bem, vai perdendo as coisas, né? Isso é um retrato aí de muitos servos, né? Que não seja a história de nenhum de nós, né? Que a gente tenha temor e tremor e que o Senhor tenha misericórdia, né? Então, quando a gente para ler esses textos, né? É para que a gente possa aprender com o erro dos outros, né? Isso é o que o Senhor quer. Por isso que toda a Bíblia, né, serve para a gente como instrução, né? Ela nos ajuda nisso. E aí a gente começa a ver a primeira razão, né, de Saul, quando começou a perder o reino, em 1 Samuel 13, do 8 até o 14, tem essa passagem aqui. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado,
e que os filisteus já tinham se juntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então, aqui é interessante a gente meditar nisso, né? A pressão dos homens, né? Poxa, o povo vão vir contra mim, né? E aí fala assim, ó, forçado pela circunstância, entendeu? Então o cara, pô, não importa se Deus não está falando, se não é o que Deus quer, mas a pressão, né? Não, você precisa e tal. E aí ele fez, né, um sacrifício que era exclusivo do sacerdote. Nunca um rei poderia fazer um sacrifício ao Senhor, né? Até porque, apontando para o Senhor e para a obra da cruz, a gente sabe que é porque iria chegar o momento em que o rei seria o sumo sacerdote. Isso só se cumpre em Jesus. Então ele poderia fazer o sacrifício de uma vez por todas, né? Mas voltando aqui, Saul, ele quis atuar num ministério que não era dele, né? Não era atuação dele, não era obrigação dele, não era chamado dele. E a gente tem que estar atento, né? O que nós estamos fazendo para o Senhor no nosso chamado, no que Ele designou, né, para a gente fazer, né? Não o que a gente quer fazer, mas a gente parar para pensar e ver assim, é até simples. Se você começar a analisar as coisas que você faz com mais facilidade, né, que é natural para você, e que para outros às vezes não seja tão natural, começa a meditar ali para ver se não é ali que Deus te usa, né? Porque é da sua característica que Ele colocou você, né? Senão a gente fica no que é legal, no que eu acho. Se eu pudesse escolher, eu queria ter muito mais um viés evangelista do que de ensino. Porque eu sei que o peso é muito maior, o evangelismo você alcança mais, né? Você tem aquela parte toda, e a parte do ensino, né, é estreito. E a Bíblia mesmo fala, muitos de vocês não sejam, porque o juízo vai ser maior, né? Então eu entendo bem isso daí, eu tenho pleno entendimento e procuro não querer avançar barreiras, sabe? Forçar coisa que não é natural, né? E a gente vê na Antiga Aliança muitos alertas sobre isso, né? Uzias, que também era rei, tentou ser sacerdote e também se encheu de lepra, né? Então, Saul aqui era rei, tentou ser sacerdote, o que aconteceu? Perdeu o reino. Nem rei você vai ser mais, então. Você quer fazer coisa que você não... Então, quando a gente respeita, né, as barreiras que Deus nos deu, é importante que na multiforme sabedoria de Deus, a gente deixa os outros cumprir os ministérios que Deus deu para eles. Quando a gente atravessa essas barreiras, a gente está indo em ministérios que não eram nossos, eram dos outros. Está tirando o lugar de outros. Fazerem o que era para eles fazerem, entendeu? Então, como é bom cada um entender, né? E fazer o que Deus, né, colocou no coração, assim, e entender que, assim, nem igreja e nem pessoa vai ter tudo, né? Eu vou ter um pedacinho, a Tereza vai ter um pedacinho, o Brasil vai ter um pedacinho, e aí o todo a igreja recebe, né? Quando a gente está cada um no seu lugar, né? Aquela passagem que fala assim das pedras, né? Que eram lapidadas fora, né? E quando chegava assim para encaixar na construção do templo, não ouvia um ruído, um barulho. Por quê? Porque está no lugar certo, né? O barulho ficou lá fora, ela foi moldada. Quando chegou, se ela estiver no lugar certo, você não ouve nem barulho, né?
Então, é desse jeito. Então, se Saul não fosse impaciente, né, a pressão das circunstâncias, né, ele não tinha perdido o reino, né? Aí no verso 10, porque fala assim, ó, mal tinha ele acabado, eis que chegou Samuel, né? Então, se não fosse essa pressão, essa vaidade dele, a história teria sido muito diferente com Saul. Mas mesmo assim, ele ainda ficou mais 30 anos no trono. Então, assim, e ainda hoje é assim, igreja, né? No meio da cristandade, tem muita gente que perdeu a unção há muito tempo, perdeu o ministério que Deus havia confiado, mas como conseguiu alguma notoriedade ou alguma autoridade no negócio, não larga o osso. Não larga o osso. Fica lá, né? Sentado no trono 30 anos. Né? Quem discerne um pouquinho do espiritual sabe que a unção do Senhor não está mais ali. Né? Não é o Senhor que está trabalhando ali. Só que está gerindo um grande negócio religioso. Né? É um CEO gospel. Está gerindo bem a empresa de religião, mas não é o Senhor que está ali, né? Nesse ponto, não é considerado nem igreja, né? Ou como diz o meme do momento, é sabor igreja. Não é? Essa tem que cortar. Ó, então, a história de Saul mostra isso pra gente, né? Ele começou jovem, assim, sincero, humilde. No começo ele foi se esconder. Não, esconder na bagagem, eu nem quero, né? Aí ele foi se degenerando de tal maneira que se tornou inútil para Deus. Não cumpriria mais o propósito de Deus, né? E aí no verso 13, Samuel diz assim a Saul, né? Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então, ó, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, né? Então, Deus buscava esse homem e Saul já não era mais. E 1 Samuel 10, 23, é interessante a gente ver isso aqui, né? Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo, e era o mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então, dos ombros para cima, o que se sobressaía dele, do resto do povo? A cabeça. Né? E Davi, o que sobressaía? O coração. Né? Então, Davi era um homem segundo o coração. É muito diferente um cristianismo, a gente trazendo para hoje, na mente, eu sei, eu entendi, e um cristianismo no coração. Totalmente diferente. Então, Saul era esse tipo de cristianismo. A cabeça se sobressaía. Não, deixa comigo, eu entendo, eu entendi, eu sei a mensagem, eu sei a palavra. E Davi não. Davi era o coração, né? E aí no 14... Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então, ó, não subsistirá, porque ó, o Senhor já achou, né, o homem segundo o coração. Então, quando a gente traz para a nossa realidade, né, o nosso cérebro, a nossa esperteza, né, a nossa inteligência, significa essa cabeça, né? E o coração vai representar a nossa devoção, o nosso temor, a nossa adoração. Esse é o ponto, né? E é isso que Deus procura. Se a gente não for, antes de qualquer coisa, um adorador, ou no nosso caso, se a gente não for devoto a Jesus Cristo,
verdadeiramente, não importa o quanto esperto, inteligente a gente seja, o quanto a gente se dedicar no estudo, a gente vai terminar que nem Saul. Esse é um autoexame que a gente tem que sempre fazer, né? Davi terminou a carreira dele em triunfo, mesmo cometendo os pecados que a gente lê aqui, né? Diversos erros. Mas por que ele terminou? Porque o coração estava no lugar certo. Então, pastor, o senhor falando, eu assim, 3 personagens, né, que eu lembrei, quando, acho que é Uzá que colocou a mão na arca, Isso, nós e vamos foi ler. fulminado. Quer dizer, falta ali de entendimento da santidade de Deus, né? Depois eu lembrei do rei Salomão, com toda a sabedoria, até difícil, né, a gente pensar que ele se perdeu. Aí o senhor falando do coração, entrega total, né? Porque ele foi muito influenciado, né, pelas mulheres, aquele negócio todo. Então o coração dele, apesar de toda a sabedoria, o coração não estava totalmente no Senhor. Que é o que aconteceu com Saul, né? Também, né? Foi se perdendo. Não é que começou assim, mas foi contaminado. E lembrei também de Arão, que, puxa vida, Moisés virou as costas, ele foi pressionado, faz um bezerro, faz algo, tal. A circunstância, né? Igual o senhor falou, muitos até vão, né, para esse Senhor, assim, mas a pressão em volta acaba influenciando, a pessoa não consegue ser mais forte que tudo isso. Então, as coisas com Deus é estreito, né? Porque estreito. Assim, principalmente nas organizações religiosas, né? Chega uma hora que, sem perceber, eles começam a servir à organização e não ao Senhor. Então tem a pressão, é pressão financeira, é pressão grande, né? Vem de lá para a igreja todinha. Honra de homem. Eu quero ser honrado. Pô, não posso fazer isso. Se eu perder membro, né? Mas membro de quem? A igreja é sua, né? Mas E aí a gente vê o que... Tudo que vai mostrando a nova aliança, a gente vê já na antiga, cara. Se a gente pudesse aprender verdadeiramente, né? Para não cometer, porque estão fazendo exatamente a mesma coisa. Os mesmos erros. Então, e assim, quando a gente fala, dói assim no coração. A gente não está julgando, meu Deus, jamais. Somente eu que, né, a gente quando se converte, vai na igreja aqui, enfim, a gente nunca, igual o senhor falou, a gente nunca pode julgar, porque Jesus disse para a gente julgar, mas para servir mesmo de lição, exato, né? Para aprender, orarmos por essas igrejas, para que tenham misericórdia, para não fazer igual nunca, né? E aí no 1 Samuel 14:35, vai dizer que Saul edificou um altar, né? O primeiro altar que ele edificou. E Saul não era um adorador, né? Abraão era, quando construiu, mas Saul não, mesmo assim ele construiu, né? A gente vê que na história Saul era inteligente, era esperto, era bonitão, né? Era o mais altão lá, a cabeça se sobressaía e tal, mas não era um adorador de Deus, né? E Jesus foi bem claro quanto a isso lá em Mateus 4:10, quando ele falou. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então a gente não vai poder, né, Jesus estabelecendo a ordem, servir a Deus, se o nosso serviço não fluir desse lugar. Eu estou servindo porque eu adoro, meu Deus. Não, eu vou servir, depois eu falo, não. Ele vem da adoração. A minha gratidão, o meu amor me leva a servir. E foi aqui que Saul caiu, né? Então esse cristianismo da mente, né, do entendimento, não vai levar à verdadeira devoção a Jesus, né? E sem adoração, né, a Jesus, a devoção a Jesus, nós não iremos adorar o Pai, né? Porque aquele que quer ver o Pai, olha para o Filho, né? Então, esse cristianismo da mente, do entendimento, não leva à verdadeira devoção ao Senhor.
né? Esses capítulos falam muito disso, né? E desde o início, né, igreja, já não era vontade de Deus, né? Era vontade do povo e Deus para fazer, né, agradar o povo. Até quando ele rejeitou Saul, tá aí, esse não estava aqui, mas eu queria ler. 1 Samuel 15:10, fala que assim, ó, a palavra do Senhor veio a Samuel, né? E aí ele disse assim, o Senhor, ó, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as palavras, né? E aí fala que Samuel se entristeceu a noite toda e clamou ao Senhor, né? E quando a gente lê de arrependimento de Deus, a gente precisa entender, né, que é uma expressão extraída da experiência humana, né? Não é que Deus se arrependeu, né? É que ele se contristou por causa da desobediência de Saul. Ele está querendo usar, né? Isso seria antropofismo, né? Que é usar coisas de homem para mostrar, né? Para a gente poder entender. Então a gente vê que mesmo com todos os erros, Deus não estava feliz em fazer isso, né? Porque ele não pode quebrar o seu princípio, a sua palavra, né? Ele anda conforme a sua palavra, né? E aí a gente vai para o capítulo 15 e vai ver o segundo erro que Saul cometeu. A gente viu aquele primeiro erro, né? Que Deus tinha dito para ele exterminar todos os amalequitas. A gente já viu esse conceito em aulas passadas, né? Eu acho que é claro a gente entender isso aí, como essa limpeza, né? Essa esterilização. Imagina um corpo, né? Com uma colônia de bactérias, falando, não, tira só dessas daqui, nós temos que limpar, né? Nesse sentido, 1 Samuel 15, do 7 ao 9. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então, a gente conhece a história, né? A gente tinha falado tudo, a gente já viu aqui, ó, deixou o rei vivo, né? O melhor das ovelhas, dos bois, dos animais, tudo que era bom eles deixaram, né? Não destruíram, só destruiu as bagaças. Aí a gente continua no 13 aqui, ó. Samuel encontrou Saul e lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que o mesmo, sendo pequeno aos meus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas.
Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. E só aqui no finalzinho, né, que Saul reconheceu, ó. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Então, assim, né, um homem que teme mais a voz dos homens que a voz de Deus, não vai estar apto para liderar o povo de Deus. Então, aquele que ainda não conseguiu lidar com a estima, né, que precisa ter o ego afagado, que não sabe lidar com rejeição, né, não está apto para liderar o povo de Deus, né? E aí, ó, mais uma coisa interessante no verso 30. Então Saul disse: Pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu o adore, o Senhor seu Deus. Então, ó, ele ainda queria ser honrado pelo povo, ele queria aceitação de homens. Ele não era um homem conforme o coração de Deus, né? Então a gente vê por que ele falhava, porque ele não aprendia com o Deus, né? Olha, não, vai lá e me honra na frente de todo mundo, né? Não, eu errei, ok, mas vai lá e me mostra que eu sou o cara. Era o coração dele, né? E o fim foi bem trágico, né? Porque Saul se suicidou, né? Ele pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela, né? Vamos ler 1 Samuel 31, do 5 ao 7? Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel, que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão, viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. No 31, né, do 5 a 7, é isso? Né? Então, é assim, né, não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito, na nossa força, com a nossa esperteza, com as nossas habilidades. Deus não deu espaço para a gente fazer a igreja. Eu edificarei a minha igreja. Então, a mesma coisa no templo, quando ele não deixou uma coisa vir do homem, ou é assim, 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 mostrando como deveria ser a sua igreja. O problema é que a gente quer falar, não, mas peraí, aqui eu sei um pouquinho mais que ele, né, do meu jeito. Não, peraí, está bombando lá fora, deixa eu usar essa ferramenta, né? E vai fazendo essas coisas. Mas 1 Samuel 16, 7, o final do versículo, mostra muito bem, né? Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então a gente vê o que está por fora, né? A gente vê a pintura aí, ó. E o Senhor não, o Senhor vê o coração. Ele não olha como a gente vai estar sempre olhando para o exterior, a aparência, mas Deus está olhando o que está gerando aqui no coração, né? Se está alinhado. Então a escolha de Davi diante dos outros filhos de Jessé mostra muito bem isso para a gente, né? Vem lá os fortão, bonitão, não, esse não, né? Até chegar Davizinho lá, né? Então, Davi é ungido rei de Israel, e aí o texto diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. É 1 Samuel 16, 13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos.
E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui também é interessante a gente entender, né? A gente viu lá atrás, na unção de Saul, que fala assim, Samuel pegou um vaso de azeite e ungiu Saul, né? Quem que constrói um vaso? E aqui o que ele pegou? Quem faz um chifre? Mostrando a diferença da escolha, a escolha de Deus, a segundo o coração de Deus, né? E Davi soube, né, como Golias estava tratando o povo de Israel, e aí no finalzinho do verso 26, né, lá no capítulo 17, ele fala assim, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo, né? Então, Davi não permitiria que o nome de Deus fosse desonrado. Não importa quem fosse, né? E aí ele se voluntariou, mesmo todo mundo falando que seria impossível para ele, né? Porque um menino franzino, né? Um guerreiro vai lutar com um gigante e tal. E aí no verso 34 do capítulo 17, olha o que Davi respondeu. Davi respondeu, este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, esse discernimento, na igreja, a gente precisa ter para ir contra o inimigo em oração, né? Na batalha, quando a gente quer tirar alguém que a gente sabe que está cativo do pecado, de Satanás, né? São esses que Deus procura. Então, só que isso vai vir quando a gente já venceu o inimigo no secreto. Então, Davizinho lá já tinha matado o leão, o urso, e ninguém estava vendo. Mas ele já tinha. Então, ele sabia matar, né? A gente trazendo para a nossa aplicação, é o nosso leão interior, né? A gente já venceu, né? A gente já passou por isso, né? Já matamos esse urso, esse leão, né? Eu estou falando dos pecados, estilo de vida, assim, antes de querer derrubar o gigante em público? Ou a gente está querendo buscar derrubar o gigante em público antes de vencer no secreto? Porque se for assim, vai ser só frustração. Você vai criar um teatro religioso, mas no final um castelo de carta. Não para em pé. Porque você está querendo mostrar é o gigante, só que no seu secreto o leão está te matando, o urso está te pegando, né? Então, e aqui a gente lê no texto, né, que muitos aceitariam, né, a armadura de Saul, tipo assim, cara, é a melhor armadura do rei, né, é a mais forte, a mais grossa, eu vou pegar essa. Mas Davi cria em Deus, né? Então, com ele era outra conversa. Ele ia como? Quer ver como ele ia? 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Eu vou contra você em nome do Senhor, né? Então, assim, é em nome de Jesus que eu venho contra Satanás. Não é na nossa força. Quem somos nós na nossa força, né? A gente está indo, ele com as armas, espadas, escudo, a gente está indo com um trim na nossa força, né? Então, é em nome de Jesus. E aí no 46, cara, é mais ou menos isso, né? O cara está lá com a lança de 60 quilos, escudo e sei com o seu trim lá. Vamos lá, vamos batalhar. E ó, o verso 46.
Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ó, que interessante. Usarei as suas armas para te destruir. Não é nossa, é a arma dele. Davi usou a arma do inimigo para matar o inimigo. Essa é a maneira de Deus, né? Deus usou a arma de Satanás para destruir ele. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o que era a morte, né, o poder da morte que Satanás usou, né, colocou, é usado para destruir ele mesmo. É sempre assim, a arma do inimigo vai ser usada contra ele. Você não precisa querer inventar a sua, não. É ele, né, que vai usar a arma dele mesmo, né, para ser derrotado. 1 Samuel 17:51. Oi, peraí, antes de ler, deixa a Ju falar. É muito legal porque o Dom, ele trazia muito isso, assim, ele trazia uma coisa de o Davi, a forma com que ele fazia com a funda era a priori a mesma forma que você usava para manipular a espada do tipo que os filisteus usavam, né? Maior, né? Ele tinha que fazer Exato, toda aquela coisa. Então, muito interessante ver esse paralelo também, até né? isso De Deus no preparando treinamento, Davi. né? Muito legal. Então, 1 Samuel 17:51. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então, é legal isso aqui, né, igreja? Olha o que aconteceu, né? Quando o maior, pior, né, foi morto, o resto fugiu, né? Então isso ensina a gente que quando a gente luta e vence os grandes pecados nas nossas vidas, né? Os menores vão fugir. É mais fácil eles irem embora, porque você já lutou o maior, sabe? Então aqueles são mais fáceis, eles fogem, né? Às vezes um grande pecado está dominando a gente, né? Como Golias confrontando e tal, e aí a gente tem que agir dessa mesma maneira. Vamos nele. Porque a gente vencendo esse, menor, né? Eu vou contra você em nome de Jesus, né? O Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Então, quando a gente tem essa postura, é tipo assim, ó, na minha vida, você não vai mais desonrar Deus. Entendeu? A postura é essa, assim, não, na minha vida, você não desonra mais meu Senhor. Eu venço isso aí, né? Não na minha força. Venho em nome do Senhor, né? Então, quando os filisteus viram que o herói dele estava morto, fugiram, né? Aí no capítulo 18, a gente vai ler sobre a lealdade, né, de Jonatas a Davi. Jonatas, na verdade, não tinha os ciúmes que o pai dele tinha de Davi, né? Ele era um amigo fiel, ele era muito ligado a Davi, né? E 1 Samuel 18, 3 e 4, para a gente ir finalizando. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Então isso, naquela cultura, sinalizava a aliança, né? Quando eu dou aí minha capa, meu cinto, meu arco, é uma amizade eterna, né? Ele reconhecia a unção de Deus na vida de Davi, mesmo que o Saul ainda estivesse reinando, ele reconhecia, tipo assim, ó, você é o rei legítimo.
Ele tinha esse discernimento, né? E também, exemplo na Nova Aliança, é em Atos 13, com Barnabé e Paulo, né? Barnabé e Paulo, eles foram servir o Senhor, e Barnabé era mais velho, ele seria o ancião do que Paulo, né? E pouco depois, a gente começa a ler, né? No início, assim, Barnabé e Paulo. Aí a gente lê uns capítulos, Paulo e Barnabé, né? Então, Barnabé se colocou após Paulo, porque ele reconhecia a unção de Deus na vida do jovem Paulo perto dele, né? Ele era maduro para entender isso, né? Porque quando fala ancião, né, fala assim de preparado, que é o presbítero, né? Então não tem a ver com a idade. Muitas vezes na igreja acontece muito isso, né? A pessoa, eu estou 20 anos na igreja e chegou, está com 5 e está fazendo coisa que nunca deixaram eu fazer, né? Tem essas coisas, falta dessa maturidade espiritual, né? Pode falar. A gente poderia falar que nesse caso que o senhor está falando, Saul não reconheceu o Davi, porque Davi já tinha sido prometido rei, né? O Senhor já tinha. Sim. E aí a gente vê, né? Porque Davi é segundo o coração de Deus. Mesmo ele sabendo que ele era rei, ele teve oportunidades de até matar Saul, mas ele não fez. E ele sabia que isso não era de Deus. Exato. Então ele conseguiu. E Saul, por sua vez, não. Ficou com aquela ira, aquela coisa, perseguindo, querendo matar. Você vê a diferença de coração, né? Um não tinha mesmo o coração de Deus. Então, assim, você vê que na Nova Aliança a gente tem, né, comparativos disso, né, de entender, né, Barnabé mais velho era um ancião reconhecendo, né, a unção na vida de Paulo, e é bonito quando a gente consegue ter isso nas nossas igrejas, quando a gente é maduro para entender que a obra é de Deus, que não é nossa, né? Então não importa quem ele está chamando, né? Que a gente tem o privilégio de participar de uma obra que não é nossa. A gente vai passar e a obra continua. Então que venham, né, os mais novos trazendo mais coisas, trazendo a unção, né? E acabando, né, Jonatas reconhecia essa unção de Deus na vida de Davi, né? E aí a semana que vem a gente vai entrar para ver assim como a dependência e a fidelidade, né, de Davi ao Senhor, tanto no pré-reinado como no reinado. A gente vai pegar essas passagens, né, como ele sujeitava tudo ao Senhor. Na pior que fosse a pressão que os outros seguiram, não, vamos ver qual é a vontade do Senhor, né? Então, tudo ele sujeitava. Então, a gente vai ver a partir da semana que vem, permitindo o Senhor, a gente começa o capítulo 23. E aí a gente entra em Samuel, 2 Samuel. Tá bom? Obrigado, igreja.